impactando diretamente no mercado imobiliário de João Pessoa. A doação de prédios aumentou 40%. Washington Luiz conta os detalhes ao vivo. Pois não, Washington? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Voltamos a falar de um assunto de fundamental importância. A reforma tributária tem deixado aí algumas dúvidas e algumas preocupações. Alguns especialistas que trabalharam, inclusive, nessa reforma, estão dizendo que é o futuro do país, mas, na prática, a realidade é uma completamente diferente. Por isso, nós convidamos o doutor Gabriel Norato, advogado, vai conversar conosco sobre essa nova lei da reforma tributária que tem causado um prejuízo para alguns e lucros para outros, né? Ao vivo, doutor Gabriel, o que muda na prática? Por que este aumento de 40% na doação de imóveis? Em quem vai impactar diretamente? Bom dia. Bom dia, Washington. Bom dia, Bruno, todos que fazem a TV Arapuã. Primeiramente, dizer que é uma satisfação estar aqui com todos vocês. E, enfim, ainda mais para falar sobre esse tema que tem chamado tanta atenção, que é o tema da reforma tributária. A reforma tributária ela vem sendo discutida há um bom tempo, né? E na perspectiva de doações existe a possibilidade de que a alíquota, que é o imposto ITCD, ele que hoje é de 2% a 8%, ele venha a ser majorado consideravelmente. E isso tem feito com que muitas pessoas tenham antecipado essas doações em vida. Pais e mães que pensam já em antecipar seu patrimônio para filhos e filhas ou outras pessoas, se assim desejarem, prevendo um aumento na carga tributária que vai se ter com a reforma, estão antecipando essas doações justamente para ter uma amenizada nessa carga tributária. Agora, por exemplo, eu tenho um patrimônio de uma casa, então eu tenho 2 filhos, então é mais vantajoso eu em vida agora repassar esse imóvel para os meus filhos do que esperar a reforma. Sem dúvida, sem dúvida. Se você parar para pensar que hoje a gente tem uma alíquota de 2% a 8%, um imóvel de R$1 milhão, a gente vai estar falando ali de mais ou menos 20 a 80 mil reais, né? Quando a gente leva em consideração o acréscimo da alíquota, do imposto, essa alíquota, esse imposto, ele pode dobrar de valor. Então, se eu tenho em vida a ideia de projetar esse patrimônio para meus filhos, do ponto de vista de um planejamento sucessório, pensando na carga tributária, é extremamente interessante eu antecipar já esse bem para os meus filhos, de forma que eu evito que meus filhos no futuro paguem uma carga tributária extremamente maior. Agora é importante salientar que, por exemplo, passando em vida será como doação em vida com os direitos enquanto vida. Por exemplo, enquanto eu estiver vivo, a responsabilidade será minha. Mas em caso de morte, esses valores já passam a ser diretamente para os filhos. Exatamente. Isso é o que a gente chama de doação com reserva de usufruto. Eu faço a doação para meus filhos e reservo o usufruto vitalício para mim, de tal forma que eu fico com a gestão, eu fico com o direito de fruição daquele bem até que eu venha a falecer. E quando eu vier a falecer é interessante porque você não vai fazer inventário. Você vai proceder tão somente com a averbação da certidão de óbito e fazer o levantamento do usufruto, que aquele bem já vai estar no nome dos filhos. Okay. Doutor, muito obrigado pela participação. Viu? Agradeço a todos, o Washington, Bruno e todos que fazem a TV Arapuã. Grande satisfação. Olha, Bruno, uma dica importante, viu? O Tribuna Livre traz um assunto de fundamental importância, porque com essa mudança na carga tributária que nós iremos ter aí no futuro bem próximo, a situação torna-se muito mais complicada. Ou seja, no imposto que você hoje pode pagar R$100 mil, no futuro você vai pagar o dobro praticamente. Então tem que ter muita cautela. É com você, Bruno. Obrigado, Washington, trazendo uma informação importante sobre doação de imóveis que tem crescido muito na Paraíba com esses 40% de crescimento. Eu volto do intervalo em 1 minuto, não sai daí.